Boa noite a todos, mais uma vez. Depois de uma semana maravilhosa de palestras, na primeira Semana Espírita online do norte do estado do Espírito Santo, estamos nós aqui reunidos novamente, a Casa do Chico e Centro Espírita Antônio de Pádua, para mais uma noite de palestra, que hoje temos a grata satisfação de ouvir nosso querido Frederico Pifano, trabalhador da Casa Espírita Jerônimo Ribeiro. Jerônimo Ribeiro. Ele é trabalhador na área da família, estudo sistematizado e divulgação doutrinária, e no movimento espírita do Estado do Espírito Santo, é colaborador da área de unificação, família, infância e juventude. Ele vai falar para nós sobre o tema viver com o estoicismo. Então, para que a gente não perca mais tempo, vamos pedir ao Fábio que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece. Lembrando que nós estamos gravando, viu, gente? Por favor, desliguem seus microfones. Pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Boa noite ao Fred, é uma grande alegria poder ouvi-lo nessa noite. E para que a gente possa aproveitar ao máximo da fala desse nobre amigo, nós escolhemos uma mensagem bem curtinha para a nossa leitura preparatória, que é do livro Nós, de Emmanuel, psicografia do Chico, e a leitura se chama Conquista da Paz. Procuras a paz, obterás semelhante bênção, não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometeste, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá ao teu encontro e residirá contigo sempre que te mantenhas na consciência tranquila sobre os alicerces do teu próprio dever retamente cumprido. E assim, meus queridos irmãos, convidamos a todos, após a reflexão inicial, a fazermos a nossa prece, buscando em Jesus, o nosso Mestre, a sintonia mais adequada para aproveitarmos os instantes que aqui usufruiremos da palestra da noite, desse encontro que a tecnologia, mesmo com as dificuldades do momento, nos faculta. Possa, Senhor, abençoar a cada um, sintonizado da melhor forma, obtendo a clareza dos ensinamentos, acalmando-lhes as dores íntimas, fortalecendo cada um de nós para o caminho do bem, para o caminho da luz, intuindo o nosso querido Fred, que ele tem o seu verbo iluminado para alcançar a todos nós nessa noite. Assim, Jesus, com a tua permissão, iniciamos o trabalho dessa noite muito grato e muito feliz pela oportunidade. Que assim seja, Senhor. Fred, é com você, querido. Por gentileza, esteja à vontade. Obrigado, Tereza, obrigado, pessoal. É uma alegria estar com vocês. A gente vinha aqui há um tempão, né, Tereza, desencontrando a agenda. Que bom que dessa vez deu certo, a gente fica super grato, super feliz. Acho que Boa noite, Fred. Ô, Vicente, estamos começando aqui, fica tranquilo aí, querido. O Fábio foi muito feliz na colocação dele, inicial da prece, de mostrar o quanto que os desafios da tecnologia têm permitido a cada um de nós utilizar esse recurso para matar saudade, diminuir distância, estimular
a possibilidades novas, trazer informação. E uma coisa que eu achei fantástica, e a Tereza lembrou bem na abertura, a Semana Espírita aí do norte do estado, né? Ou seja, eu lembro que a Zunara me ligou preocupada um dia, Fred, é possível tal coisa, dá para fazer e tal. E ela foi comentando algumas questões, eu falei, olha, vocês têm o recurso tecnológico, vocês têm aí quem sabe operar, era o caso do Fábio, né? Vocês têm pessoas interessadas, convida os palestrantes, o máximo que pode acontecer é dizer não, né? Ou seja, porque uma coisa maravilhosa que a tecnologia fez, ela acabou com a distância. Então, ou seja, do ponto de vista físico, você fala assim, poxa, eu nunca vou conseguir convidar o Alberto Almeida, eu nunca vou conseguir convidar o fulano de tal, eu nunca vou conseguir convidar o Divaldo Franco. Ué, você manda o convite agora, se ele tiver horário disponível, se ela tiver horário disponível na agenda, a coisa acontece. Isso facilitou muito, isso é uma coisa que eu acho que veio para ficar no nosso movimento, então a gente está usufruindo disso aqui agora. Isso é bem legal, isso é muito bom, e eu quero só, estou vendo essa fala inicial um pouco mais longa, para dizer isso para vocês, assim, da admiração que é esse trabalho que vocês fazem no Norte. Né? Eu resgato, assim, a gente tem um problema no Brasil. A gente valoriza demais o que é do estrangeiro, e no interior do Brasil a gente valoriza demais o que é da capital. E eu sou fã do interior, honestamente dizendo, porque é onde a coisa acontece. Né? Então, ou seja, são nas casas pequenas do interior, com 5 pessoas, com 6 pessoas. Nossa, a casa estava lotada hoje, tinha 11 pessoas. É aí que o trabalho acontece. É aí que a diferença acontece de verdade na casa das pessoas. Então, quando vocês conseguem ter iniciativa e realizar, eu falo, nossa, isso é muito legal, e convite de vocês para mim é ordem. Tá? Por isso que eu faço assim, faço questão de ouvir a rádio lá com o Fábio todo sábado. Durante a semana eu não consigo ainda não, mas no sábado eu consigo. Deixo ligado e fica tocando em casa, a gente ouve comentários, vê quem está participando, assim, cara, que legal isso. E vou até roubar a ideia aqui, Fábio, um pouquinho, já vou sugerir para uma equipe da federação botar isso ao vivo por um outro canal mais amplo, se for possível, tá? Então, guarda as suas possibilidades aí de atuação, que eu estou achando o máximo no programa. E aí, pessoal, nosso tema da noite de hoje, nosso assunto, viver com estoicismo, esse nome diferente, nossa, mas que nome esquisito, né? Esse tema para poder divulgar a palestra não é bom, né? Porque você afasta as pessoas. Gente, viver com estoicismo, quem é esse cara, né? Nós estamos falando sobre relacionamento conjugal, não tem nada a ver isso. Mas se a gente tiver o hábito de prestar atenção, sobretudo nas leituras da benfeitora Joana de Ângeles, ela fará para a gente sempre algumas sugestões. Adote um modo estoico de vida. Viva de forma estoica. Jesus tinha um comportamento estoico. Adote um comportamento estoico. Em determinada ocasião aqui em casa, a gente elegeu o livro Libertação do Sofrimento, da Joana de Ângeles, para fazer a nossa leitura do Evangelho no Lar. Então, durante vários meses, assim até hoje, a gente segue sempre uma obra da Joana, a gente estuda aqui em casa, eu e minha esposa. E aí a gente fez uma leição que tinha esse título, Viver com Estoicismo. A gente fez a leitura, eu fiquei tão impressionado, fiquei tão sensibilizado com a leitura, eu falei, gente, as pessoas têm que ter acesso a isso. Isso dá tema de palestra. Por quê? Não por fazer palestra, mas pelas pessoas entenderem que quando Joana fala disso, fala desse conceito, ou fala desse contexto, já está falando de um pensamento que vem lá da escola socrática ainda, um pouco antes, pouco depois, de acordo com o contexto temporal, um pouquinho depois, para ser mais preciso. E pensamento estoico, né? Os estoicos eram um grupo de pensadores. O som está baixo, estão dizendo aqui? Então deixa eu colocar isso aqui no fone de ouvido que dá certo, aumenta o som. Espera aí, gente. Vamos lá, espera aí. Melhorou o som, pessoal? Espero que sim. O som está melhor? Faz um tinindo assim, se melhorou. Obrigado, Fernando. Joia. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Os estoicos, eles, na verdade, por que tem esse nome? Era um grupo de filósofos, de pensadores da época da Grécia Antiga. Só que eles, na verdade, eles não ficavam estudando em Atenas. Eles ficavam nas margens, na periferia. E estoico, ou estoi, como se fosse um pórtico, um portal que antecede a entrada da cidade. Então, eles não eram os grupos mais aceitos, porque assim, os preferidos que ficavam estudando no centro da cidade, na Ágora, não. Eles estudavam nesse local um pouco afastado, e ficaram conhecidos então como estoicos. Eles tinham uma linha de pensamento, uma forma de pensar, toda ela específica, e que você, quando começa a entender estoicismo, um pouquinho dessa linha filosófica, que vai estar presente muito no filósofo Sêneca, isso já em Roma,
tá? Influenciou alguns imperadores romanos, alguns se perderam no sentido. Sêneca, inclusive, esse filósofo que teve em Roma, ele foi incentivado ao suicídio por Nero. Olha que fofoca grande essa aqui, hein? Ele aceitou cometer o suicídio, mas o fez com a consciência tranquila. Por quê? Porque ele era um cara que tinha um pensamento estoico. Oi? Como é que é? Não estamos dizendo que o suicídio é bom, não é nada disso. Mas ele foi obrigado por Nero a se matar. Ok? Como se fosse um cristão indo para a arena. Ok? Só que a punição dele foi a própria morte. Ele aceitou, porque não podia lutar contra aquilo, mas estava com a consciência tranquila por um único motivo. Ele tinha consciência plena de que era um ser imortal. Porque os estoicos já tinham essa consciência muito bem trabalhada dentro deles. Então, curiosidades históricas à parte, né? O que nos compete entender na noite de hoje, ou nesse bate-papo nosso aqui, informal, eu prefiro assim, bate-papo parece que é online, eu prefiro trazer de uma forma mais dialogada mesmo, a gente vai conversando e sem muitas formalidades, entender o que é esse viver com o estoicismo que a Joana propõe. Né? Então, ou seja, o que vem a ser isso? Então, o que a gente quer fazer agora bem, se Joana recomenda o comportamento estoico, se os estoicos eram personagens ou pensadores gregos importantes, eles influenciaram, né, o cristianismo da primeira hora, de certa forma, os primeiros cristãos, ou o pensamento deles andava muito par e passo com as ideias cristãs, o que a gente tem a ver com a gente no dia de hoje e como a gente aplica, né, esse entendimento na relação com a doutrina espírita. Essa é a nossa finalidade. Então, olha só, vamos pegar um pedacinho do texto da Joana e compartilhar com vocês, vou ler aqui do lado. Ela diz o seguinte: uma existência humana pautada nas diretrizes do Evangelho de Jesus enfrenta contínuos desafios que se transformam em oportunidades excepcionais para propiciar a auto-iluminação. Olha só, primeira questão importante. Ter uma existência humana pautada no Evangelho de Jesus. Então é o seguinte, quer um roteiro de vida? Não é um roteiro intelectual, não. É um roteiro de como viver bem. Adota para você o Evangelho de Jesus. Para viver bem, para encontrar um pouco de paz. Então, pega lá o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, comece a entender um pouco daquilo, sem contexto histórico. Como é que é bem viver? Bem-aventurados os brandos pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que sofrem. Então, começa a entender isso, que isso é um roteiro de vida. Quem dizia isso não era só Jesus, não, que Jesus trouxe a mensagem, não é só Joana que traz o livro dela, não. Quem dizia isso era Mahatma Gandhi, que não era cristão, ok? Que não tinha nada contra o cristianismo, e dizia o seguinte: se todos os livros da Terra fossem perdidos, mas fosse salvo o Sermão da Montanha, a humanidade ainda teria uma referência, ainda teria um norte. Por quê? Porque era uma regra, não uma regra, mas era uma referência de uma conduta saudável. Era essa questão que o Gandhi via nessa mensagem de Jesus. Bem, então, outra coisa que Joana já começa na introdução dizendo é o seguinte: olha, transformar desafios em oportunidades de autoiluminação. Por quê? Vamos resgatar aqui um pouquinho o nosso pensamento, enquanto espíritas que somos, do sentido da nossa encarnação na Terra. Nós sabemos que vivemos num mundo de prova e expiação, ok? Isso é senso comum para todo mundo aqui que já estuda espiritismo há muito tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida na Terra não vai ser uma vida de conforto, não vai ser uma vida de sossego. Ela vai ser uma vida obrigatoriamente de desafios. Não pode ser diferente. Nesse sentido, a gente tem que fazer umas opções. A gente vai entender, então, nossa, a vida na Terra é muito difícil, vou sofrer mesmo, e adotar uma postura passiva diante da vida. Ou a gente vai entender assim, nossa, a vida vai ter desafios, né? Como que eu vou lidar com eles? Como que eu vou tentar resolvê-los? E a partir desse entendimento, adotar posturas novas, posturas diferentes, que vão nos permitir, então, viver melhor. Essa informação muito, muito, muito importante para a gente. E adotar essa postura, ela coloca assim, a existência pautada no Evangelho de Jesus, que é essa capacidade transformadora apresentada para cada um de nós. Então, nesse sentido, como a gente disse há pouco, a gente vai encontrar na sociedade, por conta disso, 2 cenários muito específicos de Joana. A gente vai encontrar a sociedade com comportamento hedonista,
ou a sociedade com um comportamento pessimista? Bem, o que são o pensamento, que é o pensamento hedonista? São aquelas pessoas que estão buscando o prazer e a satisfação das suas necessidades e desejos de forma imediata. Ou seja, o importante é ser feliz aqui e agora, é importante eu ter prazer aqui e agora. E o resto? Assim, o resto não importa. Ok? Aí você pensa assim, esse é um pensamento legal, que é importante é ser feliz. Mas que felicidade é essa que você está falando? Porque se para você achar a felicidade é dinheiro no banco, carro novo na garagem, apartamento ou casa quitada e viagem para o exterior 3 vezes por ano, ok. Isso pode ser uma boa resposta de satisfação. Mas de felicidade, talvez devamos questionar. Ok? Porque é muito legal. Reparem assim, você quer comprar uma roupa nova, ok? Aí você vai e compra roupa nova. Fica muito feliz com isso. Compra nova, roupa nova. Daria um tempo, assim, gente, a roupa não lavou 3 vezes, começou a esgarçar, não está mais, a cor dela já não está tão viva como antes. Dá para usar, mas assim, vou usar no dia a dia, já não dá para sair mais. E aquela roupa, então, que foi objeto do nosso desejo, ela passa a ser algo comum. Então, tudo que é de ordem material, e isso tem tudo a ver com o pensamento estoico, tudo que é de ordem material, ele pode trazer satisfação, mas não felicidade. Ok? Então, por exemplo, é muito bacana sair com familiares, amigos, ir num bom restaurante comer bem? É bom. Não sei vocês, eu adoro comer. Ok? É um esforço fazer dieta, ainda mais na pandemia, mas tudo bem, a gente vai tentando equilibrar a vida aqui. Então, ou seja, é prazeroso isso. Agora, isso te dá satisfação. Você comeu bem, a comida que você acha gostosa, pouco importa qual que seja ela, tal, joia. Você está satisfeito. Mas a fome vai voltar depois, em algum momento. Então, a satisfação é transitória. Essa é a comparação que a gente quer fazer. A felicidade, ela é diferente. A alegria, ela é diferente. Né? Porque é um estado que você reconhece. Então, por exemplo, eu posso estar morrendo de fome, mas ainda assim estar alegre. Eu posso estar com dor de cabeça, eu posso estar com a barriga roncando, eu posso até estar com uma sonolência, mas, gente, graças a Deus, daqui a pouco tem comida, ok? Porque você consegue compreender. Ou então você fala assim, não tem comida, mas um dia terá comida. É por isso que a gente encontra tantas pessoas que sofrem tanto e estão com astral lá em cima, ok? Então, esse é o primeiro cenário. Sociedade hedonista busca satisfação imediata, prazeres imediatos, muitas vezes relacionado com atendimento de necessidades e desejos de ordem material. Ponto. Mas tem uma outra parcela da sociedade, aquela que é pessimista, aquela que se entregou aos processos depressivos, aquela que não acredita mais no dia de amanhã, que acha que, tá vendo, é pandemia agora, ano que vem outra coisa pior ainda. Ela sempre espera o pior. Nunca vai melhorar, sempre vai melhorar. Né? É aquela pessoa que fala assim, gente, olha, daqui a 10 anos tudo isso vai passar. Aí as pessoas falam, mas daqui a 10 anos eu vou estar velho. Outros dizem assim, daqui a 10 anos nem sei se eu vou estar vivo. Aí eu falei, olha, vivo você vai estar, eu tenho certeza. Você pode não estar encarnado, mas vivo você vai estar. Ok? E a brincadeira, a gente faz isso de forma brincadeira, mas é uma verdade absoluta isso. Por quê? Sobretudo a gente que acredita em espiritismo, estuda espiritismo. Tem que começar a colocar isso em prática. Porque é a única certeza que a gente tem. A gente vai desencarnar. A gente não tem pressa, a gente não está animado para isso, ok? A gente não quer que seja amanhã, nem hoje, por favor, nem no meio da palestra, porque vai atrapalhar a transmissão, não desencarnem, pelo amor de Deus. Porém, a gente tem que ter a lucidez seguinte, a gente vai desencarnar. Como eu estou me preparando para isso? Então, o comportamento de usufruir tudo da matéria ou de se entregar à depressão e desespero, nenhum dos dois colabora, nenhum dos dois contribui. É aí que Joana vai dizer para a gente, né, no livro dela, Libertação do Sofrimento, ela sugere, assim, eleja para a sua vida um comportamento ou uma conduta estoica. Nossa, agora ela complicou para a gente, porque todo mundo fala assim, Joana tem umas palavras tão difíceis, né? É tão difícil entender Joana. Quer dizer, mais ou menos. É porque Joana ela nos convida a estudar mesmo. Ela cutuca a gente. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos ler um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouco mais, né? Assista o filme do Divaldo para entender um pouco disso, para quem não conhece um pouco da história, de como Joana provocou o Divaldo a se instruir, a entender melhor os termos, né, se capacitar melhor. Então, Joana faz isso.
E é importante entender também, ó, Joana é uma autora espírita que vem na sequência, né? A gente tem a codificação, a gente tem os escritores da época de Kardec, a gente tem as obras de André Luiz, a gente tem as obras de Emmanuel, e as obras da Joana vêm depois. Então, ou seja, há toda uma base anterior a Joana. Então, o que muitas pessoas acham difícil entender Joana é porque começam por ela. Não, não comece por Joana. Comece pelas obras básicas, comece por André Luiz, comece por Emmanuel, que aí quando você lê Joana vai ser um pouco mais fácil, né? Bem, a sugestão da benfeitora, então, é a eleição de uma conduta estoica. Por quê? Diz ela. Numa conduta estoica, a gente vai buscar adquirir paz e se desincumbir dos deveres. Como é que é isso? Adquirir paz e desincumbir dos deveres. Ela vai dizer o seguinte, porque numa conduta estoica, quando você elege para você uma conduta estoica, a sua finalidade de satisfação está vinculada à felicidade e à alegria, não à matéria. Começa por aí. E a segunda coisa, você entende que para alcançar essa paz que você deseja, vai ser fundamental você se desincumbir dos seus deveres. Desincumbir dos deveres não é largar os deveres para lá, não. É fazer aquilo que tem que ser feito. A gente, na pandemia, a gente faz assim muitas vezes. Ah, eu vou arrumar meu armário hoje não. Ah, vou lavar roupa hoje não. Ah, vou lavar banheiro hoje não. O que a gente faz? A gente posterga. Posterga. Quando é que a gente lembra de fazer as coisas? Quando a cozinha está impraticável, acabaram as roupas do armário, você não consegue mais trafegar pela sua casa porque está tudo muito bagunçado, ok? E fala, não, agora eu tenho que arrumar isso, né? E, pois é, isso não é um comportamento estoico conforme a severa benfeitora Joana de Ângeles. Né? Um comportamento estoico, conforme a severa Joana de Ângeles, é o seguinte, bem, o que temos para hoje? Ah, hoje o trabalho que a gente tem que fazer aqui é lavar vasilha. Então, nós vamos lavar as vasilhas. Ah, qual o trabalho que eu tenho para hoje? Ah, o trabalho que eu tenho para hoje é ir no meu trabalho, lidar com um colega difícil, com um chefe difícil, com um cliente difícil. Beleza. Elegi esse comportamento, este será o meu comportamento. Esta será a minha conduta. Então, desincumbir-se dos deveres, no entendimento de Joana de Ângeles, do comportamento estoico, é fazer aquilo que precisa ser feito, diferente de fazer aquilo que eu quero fazer. Repare, os grandes homens e mulheres da humanidade não foram aqueles que fizeram aquilo que queriam, fizeram aquilo que era necessário ser feito. Porque se for fazer só aquilo que a gente quer, gente, talvez a gente não faça muitas coisas úteis, não. Mas aqueles que aceitam fazer aquilo que precisa ser feito, isso é desafiador. Por exemplo, olha o exercício que todos nós estamos fazendo aqui agora. A gente está online, nas nossas casas, numa ligação virtual. Podíamos perfeitamente, a gente, deixar ligado aqui para fazer número e ver Fantástico, e ver outro programa na televisão, ou ficar dormindo. A gente podia fazer isso. Tem nenhum problema. É lícito fazer isso. Tem nada de errado, tem nenhum pecado fazer isso. Ok? Todavia, detalhe, a gente nem precisava estar aqui, né? Podia dizer, não deu para entrar hoje. Não, a gente opta por vir. Marca um horário, pessoas de bairros diferentes, de cidades diferentes, e encontram para uma palestra, que é uma tarefa de 1 hora, a gente realiza aqui virtualmente. Às vezes é mais cansativa, às vezes é menos cansativa, mas a gente tem prazer de fazer isso. Quando eu falo a gente, é porque não sou só eu quem fala, vocês que escutam também. Se vocês não tivessem aí, não tinha sentido muito estar aqui, fazendo essas questões. Então, esse exercício, desincumbir dos deveres, fazer aquilo que deve ser feito, que precisa ser feito, é o convite que ela coloca para essa eleição de uma conduta histórica. Bem, segue ela dizendo o seguinte, que no processo da evolução do ser, o candidato ao crescimento espiritual não se pode furtar aos testemunhos que exigem coragem e robustez de ânimo. Ela está dizendo o seguinte, você quer crescer espiritualmente? Então, assim, ela fala assim, hashtag fica a dica, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai ter algum sofrimento, vai ter alguma dor, né? Vai ter algum desconforto. É isso mesmo que vai acontecer. Não tem, na nossa condição evolutiva, evolução sem esforço. E isso está lá no Livro dos Espíritos. E, em geral, dizem os Espíritos, um esforço muito insignificante.
Porque os nossos benfeitores estão nos intuindo o tempo todo, mas a gente não quer fazer nem o esforço de acionar eles. A gente se entrega ao desespero e não faz uma prece. A gente se entrega ao desespero e não age. O que é agir? É levantar o dia, lava o rosto, de fazer alguma coisa. A gente se entrega. E aí, por isso que as coisas ficam mais difíceis. Agora, uma vida de crescimento espiritual, ela é, efetivamente, uma vida que exige coragem, robustez de ânimo. Opa, vamos lá. O que tem que ser feito hoje? Né? Ah, eu queria fazer tanta coisa. Ok, tanta coisa, talvez seja muita coisa. O que dá para fazer hoje? É mais ou menos assim. A gente quer salvar o mundo, mas não consegue jogar o papel que está no chão na lixeira quando está na rua. A gente quer salvar o mundo, mas não dá bom dia para o porteiro do prédio, ou para o vizinho da esquina, ou para o transeunte na rua. A gente quer salvar o mundo, a gente, eu queria ser igual o Chico Xavier. Queria mesmo, verdade. Está preparado para dormir só 2 horas de sono? Não, eu preciso de 8 horas de sono, pelo menos. Então não dá para ser Chico Xavier. Então vou ficar sem dormir. Não, também não vai resolver o problema, que o problema não é dormir, é com o que está ocupando seu tempo. Essa é a questão. Então, ficam os desafios para cada um de nós aprender a lidar com isso. E aí Joana vai dizendo, olha, a mudança, ela não se dá de fora para dentro. A mudança se dá de dentro para fora. E por isso que dói tanto, e por isso que dá tanto trabalho. Uma conduta estoica, então, mais um ponto é dizer que estou disposto a cavar aqui dentro e começar a fazer as mudanças necessárias. Então, o que é interessante dessa pandemia, que a gente pode vivenciar, é o seguinte: a pandemia nos obrigou a ficar em casa, a pandemia nos obrigou a ficar com os nossos familiares, alguns aborrecimentos aconteceram, que a gente nunca passou tanto tempo com os nossos, isso é uma verdade, mas, sobretudo, a pandemia obrigou a cada um de nós a ficar com a gente mesmo. Esse foi o maior desafio. Porque quando a gente fica sozinho com a gente mesmo, a gente para de botar a culpa nas outras pessoas. Tá vendo? Eu sou uma pessoa infeliz porque ninguém me ajuda. Mas você está sozinho em casa tem 30 dias. Será que o problema é o planeta? O problema é aquele cara ali no espelho, que parece comigo, tem a cara do Fred. Então, é isso mesmo. O desafio sou eu. O desafio sou eu comigo mesmo. Por isso que é um trabalho de dentro para fora e não de fora para dentro. Entendido esse contexto, vamos definir agora os estoicos, de uma forma aplicada na nossa vida. Primeira coisa, os estoicos, eles acreditavam no que eles chamavam de substância. O que é isso para eles? Algo que não morre quando sucede o fenômeno biológico da desintegração orgânica. Ou seja, os estoicos acreditavam que quando a pessoa morria, não acabava. Eles acreditavam que algo continuava depois da morte. Eles chamavam isso de substância. Nós chamamos de espírito. Só que é importante lembrar, não é que algo continua, é eu continuo. Porque nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito que está em um corpo. Então, a substância, vai continuar existindo. A morte, ela pode ser no máximo orgânica, não mais do que isso. Não existe morte. Aí a doutrina espírita não deixa muita clareza. Mas os estoicos já acreditavam nisso. Olha, existe algo depois da morte. Eles definiram como substância. Uma substância que está em você vai continuar viva depois da morte. Então, ou seja, você continuará vivo depois da morte. Nesse sentido, para os estoicos, a morte não inspira medo, portanto, não pode ser a solução para o abandono dos compromissos terrenos. Então, falamos um pouquinho da situação de Sêneca, obrigado a se matar no começo do estudo, mas os estoicos também preconizavam, olha, valorize a vida. Campanha de valorização da vida. Setembro Amarelo, que acabou há pouco. Viver é muito importante. Por mais difícil que seja a sua vida, por pior que possa parecer sua vida, viver é extremamente importante. Por quê? Porque é só vivendo que você vai acumular experiências das mais diversas ordens que vão fazer com que cada um de nós supere a si mesmo. E superando a si mesmo, você vai encontrar um pouco da paz e da felicidade que você está esperando.
Há um exercício muito legal que a gente pode fazer agora, assim, em 10 segundos, sem muita dificuldade. Por mais difícil ou complicada que esteja a vida de cada um de nós aqui, de cada um de nós, pare e pensa assim, como estava a minha vida há 10 anos atrás? Eu sei que todo mundo aqui, gente, tem pouco mais de 20 anos de idade, tá? Então, vamos fazer um exercício assim, fictício, finge que vocês têm mais que isso. Como estava a sua vida há 10 anos atrás? Onde você estava? Com quem você morava? Você trabalhava, não trabalhava? E há 20 anos atrás? E há 30 anos atrás? Vou parar por aqui, porque, na verdade, cada um aqui tem no máximo 40, né? Então, mais que isso a gente não lembra, né? Mas como estava a sua vida há 30 anos atrás? E eu quero dizer para você uma coisa absolutamente verdadeira. Por mais que você possa estar passando dificuldade financeira, por mais que você possa estar com uma doença física grave, séria, que te gere desconforto, alguma coisa, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui é, hoje, uma pessoa melhor do que era 30 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta. Você pode até dizer assim, Fred, minha vida 30 anos atrás era mais fácil. Eu sou capaz de acreditar nisso. Sou capaz de acreditar. Mas eu tenho certeza absoluta que você, que eu, há 30 anos atrás, não tínhamos acumulado tanta experiência, tanto conhecimento, não tínhamos nos tornado mais sábios, não tínhamos conhecido tantas pessoas diferentes, não tínhamos vivido experiência. Olha que fantástico! Nós somos a primeira geração da Idade Moderna a passar por esse tipo de experiência, de pandemia. Aí você fala assim, nossa, mas Fred, você tem orgulho disso? Gente, isso é história para contar. Contar para os seus filhos, para os seus netos, de acordo com a idade de cada um aqui. Olha, houve uma época, lá no ano 2020, que teve uma pandemia. Nossa, avó, para quem é mais jovem aqui, né? Ou bivô, ou bivó. Contar essas histórias. Isso é formidável, para mostrar que a dificuldade existe, né? Que a dificuldade existiu. Então, deixa eu fazer só uma menção honrosa aqui, querida. Minha tia Altair Pifano está assistindo aqui. Beijo, tia, te amo. E um dos prazeres que eu tenho nessa vida é sentar com ela e assim, tia, conta caso. Para quem não estava aqui no começo, nesse bate-papo informal que a gente teve, assim, uma dessas pessoas que a gente fala, tomava café falando de espiritismo é a tia Altair. Então, me conta caso aí. Não é que a gente era fofoqueiro, não, gente. É que a gente quer saber das coisas. Então, perguntavam as coisas. Mas uma das últimas conversas que a gente teve em Belo Horizonte, quando a gente esteve junto, a tia me contando de que foi a experiência dela de vida, por exemplo, na época da ditadura militar no nosso país. Eu não estava vivo, eu não conheci. Mas ela foi testemunha ocular e vivencial de situações, com meus tios, com outros familiares, e aí eu cresço com essa experiência que eu ouço. Então, gente, nós hoje aqui, né, comparados com o nosso tempo passado, nós somos pessoas melhores. Não melhores que as outras pessoas, melhores do que a gente mesmo. E isso é extremamente prazeroso. Extremamente prazeroso. Ah, Fred, poxa, mas eu tô 30 anos mais velho. Mas tudo bem. É esse o ponto que a gente tem que mudar de vista. Mas você está 30 anos mais sábia, 30 anos mais sábio. Ah, Fred, naquela época eu tinha mais dinheiro. Tá ótimo. Você agora está 30 anos mais experiente em como se virar sem dinheiro. Ok? Ah, mas eu estou mais gordinho. Tá ótimo. Você está 30 anos mais experiente em como viver com sobrepeso. Ok? Esse olhar generoso para a vida a gente precisa desenvolver. Porque senão, a gente vai ter igual aquele comportamento do começo que eu falei lá. O comportamento do pessimista. Ah, não tem jeito, a vida é toda ruim mesmo. Não, não, não. A vida é difícil. Então, eu não estou dizendo aqui para ter comportamento de gente alienada. Não é isso. Ah, não, tudo é lindo. Não, não, gente, olha só. Tem dia que é ruim mesmo. Hein? Tem dia que dá vontade de matar uns 2 ou 3. E você só pensa em matar. Já é evolução. Porque há 1, 2 ou 3 encarnações atrás, a gente matava. Ok? Então, olha que bacana. E aí, no exercício diário, assim, não, hoje eu já consigo fazer prece por aquela pessoa que eu queria matar. Olha que avanço, gente. Olha que avanço. Ah, mas a prece que eu faço é Deus, mata a pessoa para mim. Já é avanço. Ok? A gente fala de uma forma assim jocosa, brincando, mas é para dar um pouco de leveza nisso, porque isso é viver de forma estoica. É dar um pouco mais de leveza a situações que são muito difíceis. Por quê? Porque você tem e nós temos a consciência de que tudo é transitório. Tudo é transitório. Então, olha só. Agora, não é Fred falando, João de Ângeles. Um estoico, jamais se deixa abater
ou desiste da luta honrosa na qual se encontra. Trabalha os metais do caráter social para atingir os fins nobres da vida. Então, tá difícil? Ok, Senhor, é o que temos para hoje, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos enfrentar isso. Poxa, mas Deus podia me ajudar, né? Ele está ajudando. Agora, talvez a gente não consiga compreender ainda por que seja tão difícil a experiência que a gente está passando. Isso é uma verdade, isso tem sentido. Mas é o tempo que vai trazer a resposta. Não é o momento agora que vai trazer a resposta. Porque quando a gente quer a resposta imediata, a gente está tendo aquele comportamento inicial diferente do pessimista. A gente está sendo hedonista. Eu só quero prazer. Eu só quero a satisfação imediata. O que vale é o aqui e agora. Eu falo, olha, bacana. Viver o aqui e agora é muito importante. Mas muitas vezes o aqui e agora ele é desafiador. Ele requer a capacidade de superar o desafio. E aí a gente enfrenta para seguir em frente. Mas vamos lá que tem mais coisas de estoicismo para dizer ainda sobre isso aqui. O que então é viver estoicamente? Diz Joana, lutar de forma contínua contra a vileza moral. Ou seja, saber que nós somos seres imperfeitos e estamos lutando conosco mesmo, com as nossas próprias limitações, com as nossas próprias dificuldades, com as nossas questões morais graves e precisamos superá-las. Eu tenho que ter a consciência de que o Fred, que está falando com vocês aqui agora, é um esforço, tal, legal, mas o meu dia a dia na minha casa, com a minha companheira, ele é desafiador. E é nesse dia a dia que eu provo se eu vou ser paciente, se eu vou ser resignado, se eu vou ser gentil, se eu vou ser educado. Porque ser ou parecer ser uma pessoa boa durante 1 hora de apresentação é muito fácil. É muito fácil. Mas venham cá para casa e morem 1 semana comigo. Ok? Aí vocês vão entender quem é o Fred de verdade. E se vocês vierem sem avisar, é aí que vocês vão conhecer o Fred de verdade mesmo. Porque eu vou ficar bravo com vocês. Brincadeira. Mas manda um WhatsApp antes, tá? Por segurança, para não faltar café para ninguém. Nem toalha limpa. A preocupação é essa. Então, assim, gente, esse entendimento, essa compreensão de que nós somos pessoas ainda repletas de dificuldades a serem superadas, é o que faz, ou é esse convite de viver estoicamente. É uma luta contra você mesmo o tempo todo, é uma luta contra o espelho o tempo todo, né? De superação. Diz Joana ainda, enfrentar a fraqueza dos sentimentos. A gente sabe que a gente sente raiva, que a gente sente ciúme, que a gente sente inveja, né? A gente sabe que a gente pensa algumas coisas que a gente, não queria estar pensando tal coisa, mas pensa. Então, assume isso. Olha só, gente, eu tenho uns sentimentos muito ruins ainda. Eu tenho uns pensamentos muito equivocados ainda. Mas eu estou lutando para mudar. Vamos lembrar o livro dos Espíritos? Reconhece o verdadeiro espírita, né? Não, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar suas más tendências, suas más inclinações. Quando você entende isso, você olha que legal. Os espíritos não estão dizendo que é fundamental a santidade, que é fundamental a capacidade plena de perdoar. Não, é de esforçar-se. Então, esforçar já vale a pena. Ok? Tem uma passagem do Chico com Emmanuel, que eu sempre lembro dela, que eu acho extremamente relevante numa situação como essa, para mostrar como é que a gente tem que enfrentar com serenidade algumas situações. Estava o Chico, não sei se em Pedro Leopoldo, em Uberaba, andando para cima e para baixo, ajudando as pessoas, resolvendo problemas de família, questões do gênero, e ele olha para o bar, né, e vê as pessoas no bar ali, bebendo, tomando cerveja e jogando sinuca. E ele vai ficando indignado com aquilo. Gente, esse pessoal está vendo trabalhando aqui o dia inteiro, carregando coisa, ninguém me ajuda, que pessoal de preguiça, má vontade, né? E aquele negócio, né? O que acontece quando o Chico pensa? O Emmanuel aparece, né? É o que acontece, assim, ai, 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 né? Imagina, o Chico reclamando das pessoas que estavam ali aparentemente num comportamento inútil, Emmanuel aparece. Ele falou, Chico, tudo bem? Ele, tudo bem, Emmanuel. Mas você está meio contrariado, Chico, o que foi? Essas pessoas ali, mano. Eu aqui trabalhando, ninguém faz nada, fica ali só tomando cerveja, jogando sinuca. Tem certeza, Chico? Aí eu falo assim, eu não tenho condição nenhuma de ser Chico Xavier nas próximas 60 encarnações. Porque se um espírito como Emmanuel aparece na minha frente e fala assim, tem certeza, Fred? Eu acho que eu desencarno na hora ali, aí eu perco a encarnação de vez. Não tem condição moral de ouvir isso. Aí o Emmanuel fala assim, tem certeza, Chico? Mas, Emmanuel... Aí Emmanuel fala assim, bem, agora olha de novo. Mas olhe agora de verdade para eles. Não o julgue. E aí Chico olha para eles e fala assim,
Quem que eles eram na vida passada, Chico? Aí o Chico olha para eles e percebe que onde tinham, sim, alguns homens jogando sinuca e tomando cerveja, haviam criminosos com armas na mão. Então a pergunta é, de uma encarnação para outra, deixar de ter armas na mão, matar pessoas, envolver-se em crimes ou em guerras, e ficar no bar jogando cerveja é avanço? Repara, não estou fazendo nenhum julgamento de ordem moral aqui. E nós, espíritas, não temos esse direito, porque para algumas pessoas, jogar sinuca é um avanço. É um avanço. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, para ninguém sair da reunião hoje, bate-papo, e ir para o bar, tomar cerveja e jogar sinuca. Ok? Mas a reflexão é, olha, esforço para ser um pouquinho melhor. Então elege, estoicamente, um comportamento a partir de amanhã, para domingo terminar tranquilo ainda. Assim, eu vou fazer uma mudança pequena, do tipo, eu vou acordar mais cedo, ou eu vou agora tirar o lixo uma vez por semana na minha casa, que o outro fazia. Eu vou agora lavar o copo que eu bebo água. Eleja uma conduta bem pequena, bem simples, e fala assim, isso eu vou mudar. Então, você está começando a adotar uma conduta estoica. Começa na pequenininha para chegar na muito grande. Bem, segue Joana nesse sentido. A proposta do estoicismo tem tudo a ver com o nosso querido Livro dos Espíritos, que eu citei agora há pouco, e eu quero só mostrar para vocês, muito brevemente aqui, que viver de forma estoica é viver de acordo com a lei divina ou lei natural, que está lá nas questões 614 e seguinte do Livro dos Espíritos. Né? E olha só, o que está na 614? O que se deve entender por lei divina ou lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí coloca que essa lei é eterna. E o ponto mais interessante que coloca aqui para a gente, deixa eu achar só um pontinho aqui importante, que está mais para frente, na 22, 23... na 625, a gente não pode esquecer dela. Aonde está escrita? Essa é a anterior. Aonde está escrita a lei de Deus? Responde os espíritos, na consciência. Então, só quando a gente mergulha para dentro da gente mesmo, é que a gente consegue travar contato com a nossa consciência. Não é de fora para dentro, é a gente com a gente mesmo. E qual o roteiro para isso? O roteiro, questão 625, qual é o modelo mais perfeito? Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer o seguinte, não estamos falando aqui do Jesus das diversas igrejas, do Jesus deificado ou do Jesus distante ou mitológico. Não, enfim, como é que Jesus agia? Como é que ele se comportava? Então, vamos lá. Como é que Jesus tratava uma criança que chegava perto dele? Ele parava e a ouvia. Daí vem a passagem, deixar ver minhas criancinhas. O que Jesus fazia quando as pessoas de má vida, pecadores das diversas ordens, chegavam perto dele? Ele expulsava, como as pessoas faziam? Não, ele parava e ouvia. Parava e ouvia e as libertava dos pecados. Como isso? Agora vamos entender a questão etimológica. Etimológica é a origem das palavras, que é importante. Pecado, salvo engano, vem do latim, peccatum, errar o alvo. Acho que não é peccatum não, é outra coisa. Mas a tradução é errar o alvo. Ao errar o alvo, o que você faz? Você tenta jogar de novo. Então, o que Jesus dizia para as pessoas? Olha só, se você errou o seu alvo, ok? Vai e tenta de novo. Mas tenta de outra maneira. Porque dessa, você sabe que não vale a pena mais. É muito interessante isso. Eu sou apaixonado com a passagem da mulher adúltera ou mulher equivocada, que está no livro Boa Nova. Né? Que todo mundo julga a mulher. Tá vendo? Ela estava em adultério. Estava em adultério com quem? Porque todo mundo lembra da mulher adúltera. Do cara que estava com ela, ninguém lembra. Né? A gente esquece desse detalhe. Um outro ponto, não menos importante disso, você sabe por que ela estava naquele comportamento? E aí, sugiro, leiam o livro Boa Nova, a passagem onde Humberto de Campos nos narra o episódio da mulher adúltera. Porque Jesus, o que é legal, né? Assim, a gente não é fofoqueiro, a gente é curioso das verdades espirituais. Né? E o que Humberto de Campos faz? Humberto de Campos ele relata as perguntas que os discípulos de Jesus
fizeram logo após o episódio. E quem faz as perguntas mais interessantes? João. João, discípulo bem amado, mais querido, né? Que a gente sabe tudo isso dele. João fica indignado assim, mas o Jesus, olha só, a lei manda jogar pedra nela. E a gente não vai dar assim, nem tapa, nem assim, sabe assim, 50 chibatadas, nem deixar ela com fome, nem botar de castigo, porque a gente está acostumado com isso. Né? A lei do tal e qual, a lei do talião. Fez algo errado, tem que ter uma punição. Tem que ter uma maldadezinha junta, para poder resgatar as questões, as outras coisas. Jesus fala assim, ô João, vou traduzir Jesus para os dias atuais, né? Ô João, o que você sabe da vida dessa mulher? O João assim, falou, não sei nada não, Jesus. O que você sabe da família dela? Jesus, eu também não sei nada. Você sabe, Jesus, que ela foi vendida, que ela foi comercializada, que o marido dela maltratava ela, que a família dela abandonou? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Sei não, Jesus, não sei nada disso não. Opa, algum microfone aberto. Então, ou seja, você sabe alguma coisa sobre isso, João? Não sei não, senhor. Então, João, não vamos julgá-la não. Vamos tentar deixar ela seguir a vida dela, reconstruir a vida dela. E aí Jesus, né, já tinha feito isso antes, vai dizer para a mulher assim, mulher, onde estão seus algozes? Eles foram embora. Eles não te julgaram, eles não te apedrejaram. E nem eu te julgo. Vá e não tornes a pecar. Vá e não erre o alvo de novo. Essa é a questão fundamental que Jesus coloca. Por isso que, ao adotarmos uma conduta estoica, conforme convida Joana de Anjos para a gente, entender o seguinte, olha, um erro cometido por cada um de nós, qualquer que seja ele, por mais difícil que seja, é uma experiência acumulada. E aprendi que dessa forma não vale a pena fazer. Vou fazer de outra. Por isso que Albert Einstein vai chamar de louco, não pessoas com problemas de ordem mental. Einstein dizia que louco é aquela pessoa que repete de novo a mesma coisa e espera um resultado diferente. Você quer uma vida diferente? Faz algo diferente, não tudo, alguma coisa. Poxa vida, eu queria que meu dia rendesse mais. Mas você continua acordando tarde, acorda mais cedo. Né? Um exemplo bem simples aqui. Eu queria aprender mais coisas. Então põe na sua agenda um tempo maior de estudo. É assim que funciona. É com esforço, não vai ser diferente. Agora, é necessário adotar e eleger para si essa conduta. Nesse sentido, vai dizer Joana, o estoico é alguém que encontrou o sentido existencial, o sentido de viver. Essa é uma pergunta que nós espíritas adoramos nos fazer. Qual que é o sentido da vida? Eu confesso várias vezes, ouvindo várias pessoas, já ouvi vários tipos de respostas, mas tem uma do Divaldo que eu adoro, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Qual que é o sentido da vida? Viver. Viver é o sentido da vida. O maior sentido da vida é você viver a cada dia o seu dia. Sem expectativas de mais, mas também sem expectativas de menos. Viva aquilo que tem para o dia de amanhã, o que tem para o dia de hoje. E bem, o que eu aprendi com isso? Talvez essa é uma pergunta diária. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi no dia de hoje? O que o dia de hoje me fez melhor? Ou o que o dia de hoje me machucou, para não me machucar mais amanhã? E nesse exercício diário, certamente nós conseguiremos, em algum momento, encontrar clareza nas respostas. Né? Então, de Joana, o estoico ele encontrou o sentido da existência, ele reconforta-se nos compromissos de autoaprimoramento, ou seja, ele sabe que vai dar trabalho, mas ele encara, enfrenta e vai adiante, e ele dignifica a vida pela prática da virtude, vivenciando-as. Então, ou seja, ele vive da forma que ele acredita, de acordo com os conceitos que ele acredita. É mais ou menos assim, a gente que se diz cristão e todas as religiões que se dizem cristãs acreditam no perdão, mas não perdoam. Desculpa, isso não é ser estoico. A gente acredita em caridade, mas não faz caridade. Por sinal, adoro a etimologia de palavra.
Caridade também, agora é do latim também, essa é verdade, é caritas. Caritas significa caristia. O que é caristia? É aquilo que tem muito valor para você, que é caro, né, no sentido quase monetário. Só que, sabe qual é a coisa mais cara que existe ao ser humano? A coisa mais de valor que cada um de nós tem? É a vida. Então, fazer a caridade é dedicar sua vida a alguém. A gente fala assim, então, meu Deus, eu tenho que pegar todos os pobrezinhos da rua amanhã e ajudar. Não, precisa disso não. Ajuda só o que estiver ao seu alcance. A sua caridade é com a sua mãe em casa, com seu pai em casa, com seu filho, com a sua companheira, com seu companheiro. Essa é a caridade. Na minha casa aqui hoje, vivem eu, minha esposa e minha cachorra, que é a minha filhinha de 4 patas, que eu brinco aqui para as pessoas dizendo. Nossa caridade principal é entre nós 3. A cachorra não entende muita coisa. Mentira, entende muita coisa, mas não raciocina nesse nível ainda. E eu e minha esposa aprendendo a conviver de uma outra forma, 24 horas por dia. Porque antes a gente encontrava muito menos. Eu trabalhava em determinado horário, ela outra, a gente se encontrava à noite. Agora são 24 horas por dia. Olha que beleza? Não nos matamos ainda. Já é avanço. Ok? Brincadeira, né, gente? Mas é isso. Esse olhar, eu falo, com algum esforço, é olhar a vida de forma estoica. É entender, olha, a vida ela é muito boa, ela é muito desafiadora, mas o esforço compensa. E aí eu quero voltar em mais uma história grega, para a gente poder entender aqui o que é ser estoico. Um diálogo muito interessante do Sócrates com a esposa dele, o filósofo Sócrates com a esposa dele. E Sócrates, ele já conhecia a escola estoica e tinha um comportamento igual aos estoicos. Porque o Sócrates, ele era reencarnacionista, acredita na vida depois da morte, acreditava na comunicabilidade dos espíritos, enfim. Sócrates, pensamento dele, né, tanto que Allan Kardec vai utilizar isso, o pensamento de Sócrates e Platão está 100% alinhado com o pensamento espírita, tanto que eles são antecedentes, efetivamente, do pensamento espírita. E Sócrates tem uma esposa muito interessante, com um nome muito interessante, chamado Xantipa. Olha que nome lindo, ok? Então você imagina, Xantipa, meu bem, não deve ser bom. Agora, para brigar com ela deve ser ótimo. Ah, Xantipa, né? Era o nome da esposa dele. E Sócrates, da história grega, para quem não sabe, era um pensador, foi condenado à morte tomando cicuta. Caso parecido que a gente falou aqui agora, né, do começo da lição, quando uma pessoa é obrigada a cometer, entre aspas, um suicídio. Porque ele sabia que estava tomando veneno. Ele podia se negar, mas era a punição que foi imputada a ele. Então, a esposa dele chega desesperada e fala assim, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Aí o Sócrates, como todo bom sábio, né, disse assim, ué, mas eles também não estão condenados? Ou seja, alguém aqui, do ponto de vista material, não vai morrer? Todo mundo vai. Aí ela assim, mas a sua condenação é injusta, você não é criminoso. E aí ele responde, você preferiria que a minha condenação fosse justa? Aí eu fiquei pensando que a terceira pergunta dela foi assim, eu quero divórcio. Porque deve ser muito difícil casar com um filósofo. Porque ele faz muita pergunta complicada pra gente, bota a gente pra pensar. Mas o que ele quis dizer, na verdade, para ela? Olha só, eu sei que eu estou morrendo, eu sei que eu sou inocente, mas é muito melhor ser condenado à morte e sendo inocente do que ser condenado à morte sendo culpado. Porque agora eu estou testemunhando tudo aquilo que eu acredito. E foi assim que os cristãos, por exemplo, fizeram em Roma. Todos eles sabiam que iam morrer nas arenas, nos coliseus romanos. Mas foram serenamente, em paz, porque sabiam ou tinham a crença, convicção de que ali é um testemunho de fé e que a vida continuava. E morreram ali. Não é à toa que nos relatos espirituais, muitas vezes a gente ouve, né, ou lê pela literatura, que muitos dos cristãos não sentiram o ataque dos leões, nem o fogo arder em brasa. Foram retirados do corpo antes, por merecimento, porque eles testemunharam Cristo no primeiro momento. De nós hoje não é cobrado isso, gente. A vida é mais simples. A vida é mais simples. Então, o testemunho é da paciência com o nosso semelhante, da resignação com as pessoas que são próximas a nós. Esse é o grande desafio. Joana diz que os tempos atuais são tempos onde a conduta estoica ela necessita ser vivida. Exaltar o dever,
a dignidade de dar o exemplo, de ser vigilante. Ela fala, nunca se precisou tanto na humanidade de uma conduta estoica, né? Esse é o desafio, esse é o desejo, o convite que ela nos faz. Indo para a nossa conclusão, o que fazer então? Então, vamos fazer um quadrinho aqui de coisas que a gente deve fazer. Primeira coisa importante fazer, perseverar no bem quando todos desistem. Então, foca no bem. Continua fazendo aquilo que é certo. Esquece a opinião dos outros. Continua fazendo aquilo que é certo. Segundo, mantenha a sua fidelidade, mesmo quando o entusiasmo estiver em baixa. Do tipo assim, mesmo no dia que der preguiça, participa aqui da reunião. Mesmo no dia que você não tiver com vontade de perdoar, faz um esforço, perdoa. Mesmo no dia que você já sem paciência para ouvir aquela pessoa que às vezes fala demais, para e escuta essa pessoa. Manter a fidelidade é isso. Fiel ao bem, fiel aos propósitos que você ou cada um de nós elegeu de vida. Terceira dica da Joana, sustentar o dever, mesmo que tudo conspire contra. Faz aquilo que você está comprometido a fazer, mesmo que todo mundo esteja contra você. Faz o que é certo. Faz aquilo que a sua consciência, onde está a lei divina dizendo, te convida a fazer. Reflete antes, analisa, para não ter comportamento exaltado ou sobressaltado, e aí, nessa conduta, a gente transforma o mundo pelo nosso exemplo. E, último pedido da Joana, conforte os tombados do caminho, reerguendo-os para o avanço. Porque se a gente está fazendo esforço e está difícil para a gente, algumas pessoas caíram, elas não deram conta. Então, dá a mão para elas, levanta elas. Porque o legal não é chegar ao final da linha de chegada sozinho, é chegar junto com todo mundo. Quer seja em vida, quer seja fora da vida. Mas o importante é chegarmos juntos. Né? Há uma reflexão que minha mãe me contou desses cafés da manhã com espiritualidade que a gente tinha nos encontros de família em Valadares. Ela dizia o seguinte, que o meu avô, né, o Vicente Pifano, que a gente citou aqui no começo, dizia com carinho para ela, isso já desencarnado em reuniões de comunicação mediúnica. Ele dizia o seguinte, do que valeu na minha vida, não foram as coisas que eu fiz, mas foram os amigos que eu aí deixei. Olha que reflexão interessante. Deixar pessoas com quem a gente quer o bem a elas, que a gente tem prazer de estar com elas. Olha esse exercício nosso aqui. Tudo bem, a gente conhece uns mais, uns menos, uns de vista, uns a gente nunca viu. Mas que bacana. Tem gente lá em São Mateus que tem o prazer de dizer que é minha irmã, que é meu irmão. Tem gente em outras cidades aqui do norte do estado, ou aqui de Minas Gerais, tem algumas pessoas nos ouvindo também, que tem prazer de nos chamar de irmão e de irmãs. Que vão lembrar com carinho em algum momento da gente, na prece gentil, na reflexão generosa. Isso, pessoal, faz toda a diferença. É isso que vale a vida. Para concluir, essa analogia de estoico e de espírita, ou de estoico e de cristão, entender-se estoico, entender-se espírita é, primeiro, não acreditar-se melhor nem pior que ninguém. Também não se supor inferior, nunca, jamais. Não sou melhor, mas não sou inferior. E ter a consciência plena do sentido da sua vida, viver cada dia, do quanto deve realizar, ou seja, superar a si mesmo, e do objetivo da vida, o sentido final. Se o objetivo é viver, o sentido final é a imortalidade. Eu sou um ser imortal, por isso a vida material às vezes me assusta, mas jamais me abala. A vida material me traz constrangimentos, mas não me derruba. A vida material pode me entristecer alguns dias, mas não me tira a esperança. Por quê? Porque eu elegi um comportamento transcendente de vida. E isso quem me deu foi o Espiritismo. Isso quem me deu foi a mensagem de Jesus. E isso me trazem os filósofos de todas as mais críticas eras, que nos dão a certeza e a confiança de que viver vale a pena. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente acredita que viver vale a pena. Hoje mais ainda, né? Porque estamos encontrando outros amigos de ideal,
outras pessoas que sabem que estão sustentando o movimento espírita em outras cidades, outras pessoas que estão tentando superar a si mesmas. Isso é o mais importante. Pessoas que estão superando a si mesmas. E aí eu digo assim, carinhosamente, a coisa mais legal de encontrar um outro espírita que está nas mesmas lutas, nas mesmas lides, é pensar o seguinte: ai, que coisa boa, tem outro doido igual a eu, um outro doido igual a mim. Eu não estou doido sozinho. Se eu não estou doido sozinho, quer dizer que eu não devo ser doido. Quer dizer que tem mais gente que compartilha o ideal. E se é assim, se é assim, vale a pena. Queridos, queridas, que coisa boa conversar com vocês. Obrigado, Tereza, pela oportunidade. Obrigado todo o pessoal pelo carinho do bate-papo anterior. E a gente possa ter mais oportunidades como essa, meu desejo de verdade. Não só para fazer palestra, não, para bater papo mesmo, conversar, trocar ideias, porque o grande prazer de ser cristão, conforme diz Paulo, é confessarmos uns aos outros. E confessar uns aos outros é o prazer da conversa franca, do diálogo franco, da alegria do encontro. Então, meu beijo grande e muita paz a todos aí. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E para fazer merchandising aqui do meu amigo Fábio, ouçam a rádio, né, no todo sábado pela manhã, por favor. Beijo grande. Fred, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de nos falar, né? Estamos aqui realmente reunidos, pessoas aqui do Espírito Santo e os nossos queridos amigos de Governador Valadares, de Belo Horizonte, Amara. Então, realmente, a internet nos proporciona isso e a pandemia veio nos trazer mais esse avanço para nós, né? E tudo temos que achar um lado bom da coisa. Ainda vou explorar um pouquinho mais de você, vou pedir que você faça a prece em final, mas antes eu quero só lembrar os nossos amigos que domingo que vem, quem vai falar para nós é Dalva Santos, né? Todos aqui conhecem, ela é da federação, né? Parte do quadro da federação, é uma companheira querida também, tanto quanto o Fred, e ela vai nos falar. Ela ainda não me passou o tema, não, mas ela vai nos falar, tá certo que vai nos falar. E lembrando aos companheiros da Casa do Chico que terça e quarta-feira temos reunião de estudo, e como o Fred falou, lembrando a todos que o Centro Espírita Antônio de Pádua está com a Rádio SEAP toda quinta e todo sábado pela manhã, quinta à noite e sábado pela manhã. Quem quiser receber o link da rádio, é só me falar que eu passo o link, se já não estiver na lista que o Fábio tem de transmissão da rádio. Né? Então, agradecemos a todos que estão aqui conosco. E, Fred, por gentileza. Com prazer, querida. Muito honrado com o convite. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Vamos lembrar os cristãos da primeira hora, aqueles que tiveram a honra de estar com Jesus em matéria, mas como nós hoje eram sedentos por ter esperança, por encontrar a paz, por encontrar sentido para viver. E hoje, pelo pensamento, sabemos que, nas palavras do Mestre Jesus, quando dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali ele estaria presente. Graças à tecnologia, nós aprendemos hoje um pouco do significado do pensamento. Estamos cada um de nós em nossos lares, distantes em quilômetros em relação a algumas cidades, mas todos unidos pela possibilidade de um canal de comunicação com essa ferramenta chamada de internet. E nada é do que um exercício rudimentar das potências do pensamento. Nesse sentido, direcionamos o nosso pensamento generoso, caridoso, grato ao Mestre Jesus. Senhor, aqui estamos, teus irmãos mais jovens, reunidos em teu nome. Muito obrigado pelo encontro, muito obrigado pelo diálogo, pela amizade, pelos sentimentos de paz e alegria que nos envolvem a todos nesses instantes. E permita, Mestre Jesus, que esse nosso desejo de paz encontre também, através dos benfeitores espirituais, condição de auxiliar todos aqueles que padecem e sofrem, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos.
nos lares onde a esperança se desfez. E que dessa forma, Jesus querido, com a nossa contribuição ínfima, singela, mas honesta, possamos auxiliar na transformação do nosso planeta. Muito obrigado, Mestre Jesus, e nos guarde na sua paz hoje, agora, para todo sempre. Que assim possa ser, meus irmãos. Que assim seja. Podem abrir seus microfones.